Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à parte 2 desse vídeo aqui onde a gente fala sobre a Constituição Federal na parte da saúde. Você viu na aula anterior, pelo menos eu acredito que você tenha assistido, né? Relacionado à parte da instituição do SUS, as suas diretrizes, a forma como pode ser executada, bastante regramentos aqui também, o mínimo de recurso que a União tem que cumprir aqui para que possa ser destinado à saúde, regramentos ali específicos que vão te ajudar a entender o que é o SUS. Mas não é só isso, temos mais continuidade. Esses artigos, esse artigo especificamente tem uma linha de parágrafos que são muito importantes, principalmente para quem estuda para o cargo de agente comunitário de saúde e para agente de endemias. Tem regramentos ali que agora a Lei 11.350, por exemplo, não pode contrariar, tá? Num conflito de normas, quem manda é a Constituição Federal. E a Constituição Federal traz mais direitos, tá? Mas se você é de outra área, não tem problema, pode assistir também, porque mesmo que seja desses dois cargos, cai na sua prova também, tá? Porque é um regramento ali que também cai sobre um profissional de enfermagem, enfim. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender o motivo, beleza? Então, vamos lá! Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de endemias através de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Esses requisitos específicos estão na Lei 11.350, que a gente tem vídeo próprio. É só dar uma olhada aqui, dar uma pesquisada no YouTube, colocar esse número da lei, mais o meu nome aqui que você vai achar com certeza, tá? Mas, aqui, o principal ponto de atenção é esse aqui, ó. Por que a CS e a CE não é feito concurso público? Porque normalmente é processo seletivo, porque a Constituição é que manda que seja feito dessa forma. Mas se o município quiser que seja feito por concurso, não tem problema, tá? Não é a regra, mas pode acontecer e tá tudo bem, tá? Mas via de regra tem que ser através de processo seletivo público, porque é a forma como a Constituição Federal prefere para estes dois cargos, tá? Aí a lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial nacional, as diretrizes para o plano de carreira e a regulamentação das atividades dos ACS e ACEs, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e os municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Esta lei federal é essa mesma lei, tá? A lei 11.350 que regulamenta aqui esses dois cargos. O ponto é que na lei 11.350 já está desatualizado, você vai ver aqui logo o motivo dessa desatualização. Mas em regra, essa lei tem que regulamentar o piso salarial. Mas, via de regra, uma outra informação aqui importante é que a União é quem paga, que presta assistência financeira complementar para pagar aqui os funcionários ACS e ACEs, beleza? Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e do parágrafo 4º do artigo 199, o servidor que exerça funções equivalentes a ACS ou ACE poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício, né? Nós temos aqui regramentos, né, próprios de servidor público, estão elencados na 41 e na 129, mas a gente nem vai entrar aqui, porque temos aqui sobre a questão de perda por sentença judicial, por processo administrativo. Essas são formas que ele pode perder o cargo. Mas além delas, a própria Lei 11.350, ela estabelece outras formas de perder aqui o cargo. No caso, é quando descumpre as regras do exercício, descumpre ali o trabalho em si. Ela pode ampliar, então, a forma de perda de cargo, além do que está previsto aqui no 169 e no 41, pode, como deve e como já foi feito, tá? Ah, isso é uma retaliação contra o servidor, que não sei o que. Gente, é só para o cara não fazer cagada no seu exercício das suas funções, tá?
faz o trabalho bonitinho que não tem erro, tá bom? O vencimento dos ACS, eu vou falar ACS como da gente comunitária de saúde e ACE, a gente nem mesmo para não ficar muito repetitivo, né? O vencimento dos ACS e dos ACEs fica sobre responsabilidade da União, como eu disse, né? Que cabe a ele fazer aqui o pagamento, né? Assistência complementar, como está aqui, tá? E cabe aos estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar aqui o trabalho do profissional. Então, a União é responsável por pagar a base, mas o auxílio alimentação, o auxílio refeição, eu não sei, qualquer outro tipo de adicional, adicional insalubridade, quem paga são os outros entes federativos. A União está garantindo um mínimo. É por isso que tem lugares que nós temos um auxílio de alimentação de R$ 1.000 para ACS e ACS. Tem outros lugares que não tem nada, tá? Mas quem não tem nada está infringindo esse dever, tá? Tem como fiscalizar, tem como denunciar, mas é uma omissão legislativa aqui, que acaba sendo complicada a parte da fiscalização, né? Por causa da independência de poderes. Mas, via de regra, por exemplo, o município ele precisa ampliar os direitos dos ACS e ACEs. Se vai ser R$ 200, é a sua realidade, meu amigo, não tem problema. Mas coloque ali, né? Dá uma valorizada. Você já não paga já o salário dos agentes. Quem paga é a União. Ainda não vai colocar outros direitos? Não faz sentido, né? Os recursos destinados ao pagamento dos vencimentos dos ACS e ACEs serão consignados no orçamento geral da União, com dotação própria e exclusiva, né? Então, todo ano no orçamento da União vai ter aqui um destino específico dos recursos destinados para os ACS e para os ACEs. Olha aqui, a gente agora aqui é o do piso, tá? O parágrafo 9º. O vencimento dessa categoria dos ACS e ACEs não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos outros entes federativos. Então vamos supor que determinado estado, determinado município queira estabelecer que seja o salário de 3.000 e pouco, equivalente a quase 3 salários mínimos. Ele pode fazer isso? Pode. A União vai garantir 2 salários mínimos. A outra ele pode complementar, tá? Não tem problema. Mas não pode ser inferior a 2 salários mínimos. Então, esses 2 salários mínimos sempre vão ser garantidos pela União, tá? Os ACS e ACEs terão também, em razão do risco inerente às suas funções desempenhadas, a aposentadoria especial e, somados aos seus vencimentos, a adicional insalubridade. Esse adicional insalubridade ele é pago pelo ente que está sendo executado, né? Estado, municípios e Distrito Federal. A aposentadoria especial aqui tem que ser regulamentado em lei, é um pouco mais complexo, tá? Mas aqui é um outro direito adquirido pelos ACS e pelos ACEs. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento dos vencimentos ou de qualquer outra vantagem dos ACS e ACEs não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com o pessoal. Você precisa entender aqui que o município não pode criar N cargos como acha que bem quiser. Não, tem um limite, né? Tem um percentual ali para cada ente federativo que tem que ser cumprido. Mas, quando se trata de ACS e ACE, como o recurso é da União, a grosso modo explicando para vocês, este valor não é considerado para fins de cálculo do limite daquele município. Então, por exemplo, o município só tem vantagens de contratar os agentes. É só deixar bonitinho e ordem as informações que são levadas para o Ministério da Saúde, questão de território, de cadastro, que vai ter o número filezinho de agentes comunitários de saúde e de agentes de endemias a seu dispor sem gastar um centavo, sem considerar no seu limite de pessoal. Então, a pessoa que é desorganizada se lasca aqui nessa situação, tá? A lei federal instituirá os pisos salariais para os
profissionais nacionais, piso salarial profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira está inclusa aqui, tá, gente? A serem observados pelas pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Essa lei foi estabelecida recentemente, tem trazido muitas polêmicas, mas é o início, né? O início ali da valorização dos profissionais da enfermagem. Tenho certeza que, à medida que o tempo for passando, vai valorizar cada vez mais essa categoria que é extremamente importante para a saúde pública, tá? Os entes federativos, até o final do exercício financeiro em que foi publicada a lei de que trata o parágrafo 2º, 12º deste artigo, adequarão as suas remunerações ou dos respectivos planos de carreira quando houver, de modo a atender os pisos estabelecidos para cada categoria aqui profissional. Então, vai ter que adequar, quando saiu a lei, até o final do exercício financeiro, tá? Essa aqui é a parte mais importante deste parágrafo, beleza? Vamos lá, continuando. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal, aos municípios e também, olha só, às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviço contratualizados que atendam no mínimo 60% de pacientes do SUS para o cumprimento do piso salarial aqui, que trata o 12º, tá bom? Então, olha só, assim como o de ACS e o de ACE, quem paga é a União, o piso nacional, quem paga também para os enfermeiros, né, para a categoria de enfermagem propriamente dita, é também a União. Mas aqui, né, temos um plus a mais, né, que seria aqui as entidades filantrópicas, que, por exemplo, uma Santa Casa que atenda mais de 60% do SUS, também tem direito a receber este recurso, beleza? Os recursos financeiros destinados ao pagamento da assistência financeira complementar aos entes federativos e às entidades filantrópicas, né, que atendem os 60% do mínimo dos pacientes, serão consignados da mesma forma como o de ACS, consignado no orçamento da União com dotação própria e exclusiva. Então, toda vez que tiver ali a lei orçamentária do governo, vai ter uma dotação específica e exclusiva para a categoria da enfermagem, incluindo as parteiras também, tá, gente? Continuamos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e a gente finaliza na próxima aula a parte 3 deste assunto bastante importante. Tem dúvida, algum comentário? Comente aqui que eu vou ter o prazer em te responder. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.